Estamos de volta, segundo bloco aí. Grande abraço para o Leonardo Rocha, que está nos acompanhando, acabou de mandar uma mensagem. Um abraço aí para o Leonardo Rocha. Você estava falando se você quiser participar com a gente, o WhatsApp 4197554030 ou na página do Facebook Liberdade de Expressão. Você estava falando do projeto, tinha mais alguns dados que você queria comentar aí com a gente. Isso. Uma coisa, antes que eu esqueça de falar, uma coisa muito interessante desse projeto, que é um dos grandes pontos de inovação, digamos assim, é porque, em geral, as pesquisas científicas, os projetos científicos que a universidade faz, eles são muito herméticos dentro da própria universidade, para a própria universidade, para a comunidade científica. Esse projeto é um projeto de divulgação científica. Então, o objetivo principal dele é dialogar, é mostrar essas análises para a sociedade civil em geral. Então, para a imprensa, para os seguidores, para os eleitores, para os cidadãos. Então, se você analisa, se você lê os boletins, o primeiro está no ar, os demais, ele é curto, tem 5, 8 páginas com os gráficos, então ele é bem curto e uma linguagem direta. Não é uma coisa para ser, uma coisa para ser de fácil compreensão para qualquer leitor. Para qualquer pessoa que lê jornal vai conseguir compreender as nossas análises. Então, a gente faz uma análise científica, mas a intenção é fazer uma divulgação popular. Por que isso? Porque o pessoal... Eu acabei de entrar aqui já na página, né? Pode já curti a página Monitoramento Eleitoral. Acesse Monitor Eleitoral, você que gosta da política aí, que gosta de acompanhar a política. Inclusive, Claudemir Alves, o nosso famoso Claudemir Alves Bolsonaro, está nos escutando aqui, está nos ouvindo aqui. Um grande abraço, Claudemir. Sucesso aí em Almirante Tamandaré na eleição para vocês aí. Já vamos falar sobre o quadro eleitoral de Tamandaré. Campo Magro, Mandirituba, São José dos Pinhais, Piraquara, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e vários outros municípios, Curitiba. Segura aí. Claro, só completando. Então, esse projeto, ele visa conversar com os cidadãos, não só com a academia. Que é um grande problema que a gente tinha na academia, né? O pessoal faz pesquisa científica e demora 2, 3, 4, 5 anos para publicar isso numa revista científica. Aí as pessoas não têm mais interesse algum nisso depois de tanto tempo. Então a gente quer fazer um negócio em tempo real. E essa é a grande sacada, a grande inovação desse projeto, que a gente vai divulgar as análises em tempo real. Então, amanhã ou quarta no máximo, a gente vai divulgar um estudo comparativo, esse que da mesma linha que já saiu sobre julho, a gente vai divulgar comparativo entre Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, para um período que foi até domingo agora. Então a gente analisou do dia 1º de agosto ao dia 14 de agosto. Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Isso. E vocês vão chegar a mexer com mais algum município do Paraná aqui? Sim, a intenção... Região metropolitana, assim? A gente não definiu isso, ainda não está fechado, porque depende do tipo de método. Então, as análises mais acessíveis, digamos, com certeza a gente vai fazer os municípios aqui da região metropolitana, assim que saírem os candidatos em definitivo, né, que a gente vai saber amanhã. Né, amanhã. Eu tô aqui, ó, aberto aqui, ó. Estamos todos aguardando. O aplicativo dos candidatos, registro do TSE está abrindo aqui, ó. Todos os cientistas políticos do Brasil estão aguardando esse banco de dados. Mas então, assim que sair isso, a gente faz essas análises e a partir da semana que vem, com certeza, a gente tem alguma análise sobre os candidatos da região metropolitana, a gente vai ter com certeza absoluta as análises mais acessíveis, digamos. E aí depois a gente muito provavelmente a gente faça análises mais aprofundadas sobre Londrina, talvez Ponta Grossa, alguns outros municípios aqui do Paraná, mas com certeza a gente vai contemplar a região metropolitana. Um estudo que a gente vai divulgar amanhã, ou no máximo quarta, que é muito interessante, que a gente estava comentando contigo antes, que é sobre os usuários únicos. Então, uma coisa que a gente descobriu foi o seguinte: no período entre 1º e 12 de agosto, agora recente, né, agora, até sexta passada, a página do Gustavo Fruit teve 22 mil
curtidas nas postagens e comentários no seu mural, né? Só que a gente conseguiu rastrear o identificador único de cada um desses usuários que fizeram essas interações. E apesar de ter 22 mil interações, foram só 6 mil pessoas que produziram esse total. Esses 22 mil. Exatamente. Aí são digamos, os cabos eleitorais, seguidores dele, né? Eu não posso falar isso, mas eu estou concordando com você. Na prática a gente sabe como funciona. Eu não posso falar isso, mas eu estou falando com você. Em linhas gerais, né? Falando, né? Claro que tem. Pode ser outras pessoas, né? Com certeza. A gente não tem como afirmar isso. Não tem como garantir que é isso. Mas é uma tendência muito possível, assim, é um indicador. E aí quando você compara com a página de um outro candidato, que é o Ney Leprevaux, ele teve 17 mil interações na sua página, no mesmo período. Sim. Ou seja, menos do que o prefeito Gustavo Frutti. Certo. Mas aí a gente pega os IDs desses usuários. São 11 mil pessoas. Quase o dobro do Frutti. Quase o dobro do Frutti. Como um dado interessante. Para você ver como que, você olhando isso, você descobre que, na verdade, no Facebook, nessa rede, nesse período de tempo de 12 dias, agora de agosto, o Leprevaux tem mais seguidores, mais eleitores do que o prefeito Gustavo Frutti. Não quero colocar o sem fio, mas vamos falar sobre curtida no Facebook. Claro. Tem muita gente que se preocupa, se impressiona com curtida. Eu tenho 50, 100, 200 curtidas. Mas você vai olhar 50, 100, 200 curtidas, sempre são os mesmos 50, os mesmos 100 e 200. É exatamente isso. E tem aqueles caras que desenvolveram uma teoria, né, da cabeça deles aí, dizendo que cada curtida equivale a 10 pessoas. Então isso daí não existe, isso daí é imaginação, né? Tanto que esse dado que você está passando concreto, prova que isso daí não existe, né? Uma curtida não tem como mensurar quantas visualizações a publicação está atingindo. É isso. Aliás, mais importante do que a curtida é quantas pessoas você atingiu com cada visualização, né? Que geralmente o nosso espectador talvez não saiba, mas quem gerencia as páginas aparece para o gerente, pro criador da página. Essa postagem foi alcançada por 6 mil pessoas. Então, 6 mil pessoas visualizaram esta postagem. Às vezes a postagem tem, sei lá, 20 curtidas, mas foi visualizada por 1.000 pessoas. Então, isso é um dado muito mais relevante. 1.000 pessoas viram aquilo. Isso é uma coisa importante, né? Você está chegando a 1.000 pessoas. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui, vamos pegar uma publicação aqui da nossa página. Aqui. A gente tem aqui uma publicação, por exemplo, tem um vídeo nosso aqui, da liberdade de expressão, é isso que você está falando aqui, ó. Exatamente. Você tem um vídeo aqui com 1.852 pessoas alcançadas. Você está vendo? Tem só 9 curtidas. 9 curtidas. Então, 9 curtidas. Se eu fosse na teoria de uns outros, aí a gente teria 90 pessoas alcançadas. 1.200? Aqui tem 1.200 aqui, ó. 1.852 pessoas alcançadas. 1.252. E tem 9 curtidas. Se eu for na teoria de uns outros aí, 9 vezes 10, 90. Só 90. Então tem alguma coisa de errado. Vamos pegar outro aqui, ó. Tem essa aqui, ó, sobre que a gente publicou ontem sobre registro de candidatos que era até hoje. Nós temos 5 compartilhamentos e 3 curtidas, né? Mas olha quantas pessoas alcançadas. 568 pessoas alcançadas. Então isso é um exemplo que você está dentro do teu estudo, né? Com certeza. E isso que você comentou às vezes você tem várias postagens, mas é sempre o mesmo indivíduo mesmo que curte, está curtindo ali. É isso que a gente tem. Pode ser bem claro, é o mesmo puxa-saco sempre. Exatamente. No caso do Frutti, ele tem 22 mil curtidas, mas foram só 6 mil pessoas que fizeram isso. Sim. Mas aí você vai no Leprevaux, tem quase o dobro disso. Então é exatamente esse dado que a gente consegue obter. E esses métodos computacionais são muito interessantes. Se eu quiser obter os dados sobre a sua página, eu consigo. Sim. Eu não vou fuçar. A nossa intenção é
é deixar o nosso diálogo, a nossa intenção é aproximar o eleitor ou o cidadão do que os políticos estão fazendo online. Aproximar o cidadão sobre, enfim, o que eles pensam, o que eles estão manifestando. Porque às vezes o cidadão não tem tempo de acompanhar. Sei lá, ele tem 5, 6 candidatos a prefeito em Curitiba. Pra você ter uma ideia. Ele não tem como, só completando. Pode falar. Ele não tem como acompanhar a página de 5, 6 pessoas, 6 candidatos para decidir o voto. Sim. Então o que a gente faz? A gente faz uma síntese, uma compilação sobre o que esses candidatos estão falando. Eles estão atacando os adversários, eles estão fazendo proposta objetiva, eles estão falando de si mesmos, eles estão falando de política pública objetiva. E a gente compila isso, e a nossa intenção é fazer a divulgação em tempo real, semanal. Então, assim, segunda-feira, toda segunda-feira, a gente vai divulgar os dados relativos ao sábado, à semana que acabou no sábado e no domingo anterior, para que possa servir de um atalho, de um resumo para o eleitor, para o cidadão, do que está acontecendo na campanha eleitoral. E quem sabe isso atice a curiosidade dele de acompanhar mais a política, acompanhar melhor o seu candidato e pensar melhor sobre as suas opções de voto, né? Por exemplo, aqui, eu abri aqui, você que está mexendo, resumo da página. Você tem aqui um dado de menos de um mês, 18 de julho até 14 de agosto. Tem aqui um envolvimento de 36.337 pessoas. Uau! Então esse aqui é um resumo aqui da liberdade de expressão, pegando como parâmetro aqui parabéns, né? o nosso programa aqui, entendeu? Aliás, tem cara aí que fala que não, né? Uns e outros aí que falam que não tem audiência, mas os números estão aqui, né? Sim, com certeza. Você pode, se alguém falar que não tem audiência, você pega e publiciza isso, dá um print e publica isso, né? Não, mas deixa, vamos. Mostra lá, cara. Porque isso aqui é uma métrica extremamente objetiva, né? Não é você que inventou. O Facebook está te dizendo que as suas postagens foram visualizadas por 36 mil pessoas. Agora, aquela história, digamos, o material chama atenção. Para alguns chama atenção de forma positiva, para outros nem tanto, para outros negativo, né? Então é isso que você está mencionando, né? Quando um candidato de repente critica ou elogia, ele tem os seus seguidores e também tem aquele cara que só está de olho, né? Só está de olho, mas não comenta, não curte, aquele que você não sabe quem que é, né? Sim, com certeza. E é isso, tem muito cidadão, tem muita pessoa que segue as postagens, o pessoal observar e acaba não interagindo. E por isso que é importante as pessoas, enfim, não se aterem só a métricas tão básicas, né? Você precisa de você olhar outras métricas, como isso que a gente está propondo agora, que é investigar os usuários únicos das páginas. Inclusive, essa é uma análise que, com certeza, a gente vai fazer para os candidatos aqui da região metropolitana. Semana que vem, a gente já pode publicar, já pode estar no ar um período aí de agosto. Legal. Vamos falar um pouco, rapidamente, Estados Unidos. A gente não pode deixar, né, de falar das eleições dos Estados Unidos. Tem o Trump, né, que é o que você considera aí nas eleições nos Estados Unidos, o Donald Trump em tese contra Hillary Clinton? Como você está vendo, enxergando, polêmica para mais do que polêmica o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então, o Trump é resultado de um fenômeno que não é só americano, é também brasileiro, que a gente sempre vê nessa manifestação do desejo de uma nova política, etc., que é uma insatisfação com a política tradicional, que acabou resultando no Trump. No Partido Democrata também teve um candidato que era a expressão desse sentimento, que era o Bernie Sanders, que acabou perdendo para a Hillary Clinton dentro do Partido Democrata. Tem vários analistas dizendo que o Trump não tem chance, vários analistas muito respeitados americanos, Nate Silver, que é um estatístico muito famoso, que o Trump, as chances dele são mínimas.
Eu não daria tão mínimas as chances dele, porque também diziam que as chances eram mínimas dele ser escolhido o candidato do Partido Republicano e ele conseguiu. Mas aquela história, é mínima, mas ele está indo. Ele está indo. Uma coisa interessante da campanha do Trump, que a gente teve um relatório recente, agora foi essa semana, esse fim de semana, que é um relatório da própria campanha interna deles que vazou, que em geral as campanhas políticas americanas focam no indivíduo que já é eleitor. Porque a gente sabe que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, certo? Então só uma parcela da população costuma votar e é sempre os mesmos indivíduos que votam. Por isso então, que a pesquisa, uma pesquisa fica meio... Isso, então você tem uma grande parcela que nunca vota e uma grande parcela que sempre vota. As campanhas sempre focam nos indivíduos que sempre votam, para convencer eles em quem votar. A estratégia do Trump é diferente. Eles estão focando... Os que não votam votar. Exatamente. Eles estão focando no indivíduo que nunca vota, votar. A gente chama isso, o Trump representa o que a gente chama o outlier, que é a exceção, é o cara que vem de fora, é o cara outsider, sabe? É o cara... De repente, essa forma como ele está fazendo a campanha dele é para tentar despertar aquele cara quieto, se revoltar e ir lá e... Exatamente. Ele quer revoltar, ele quer mobilizar o indivíduo que nunca vota a dizer, a gente tem uma opção diferente agora, vamos mudar e votar nele. Então, justamente por esse fator de mobilização de uma parcela do eleitorado que nunca vota, e que a gente não sabe se ele vai realmente conseguir convencer esses indivíduos a saírem de casa para votar, é por isso que a gente não tem como prever com muita certeza o que vai acontecer. Mas, sinceramente, apesar dele ser, pessoalmente, sinceramente, apesar do Trump ser esse estilo meio louco, meio intempestivo, assim, a máquina pública, da administração pública americana, está tão engessada que dificilmente ele teria espaço para fazer alguma loucura, sabe? Ele não ia declarar uma guerra qualquer, acordar de mau humor e declarar uma guerra. O presidente dos Estados Unidos não tem um poder tão grande assim de declarar uma guerra ao seu bel prazer. E vindo para a política nacional, o que você acha aí? Logicamente que essas eleições municipais vão ter um peso muito grande no que pode acontecer em 2018. Sim. Você acredita, fora desses nomes que nós temos aí, que é a Marina, de repente o Lula, que está numa situação difícil, por tudo que está acontecendo aí, alguém do PSDB, que também não está numa situação muito confortável, né? Como que você vê? Você acha que é possível aí um Bolsonaro da vida, ou uma outra via, um Ciro Gomes, surgir aí e vir a ter um sucesso na eleição de 2018 ou não? Não, uma terceira via, com certeza absoluta, que tem um espaço aberto e eu acho... Ou seria a Marina? Eu acho que seria a tendência. Desde 2010, antes já existia, mas era menor, mas desde 2010, uma parcela significativa do eleitorado, cerca de 20 e poucos %, estão manifestando o desejo de uma terceira via, né? Apesar da polarização entre o PT e o PSDB nas eleições presidenciais. Eu acredito que esse desejo, esse movimento de algum tipo de renovação tende a crescer. Sim. Então, eu acho que, se mantidas as condições atuais, o PT não vai ser muito forte, talvez não seja um partido muito forte na eleição presidencial, na eleição nacional. Isso abre muito espaço para uma eleição com muitos candidatos e o que a gente nota que a caída do PT não necessariamente fez com que o PSDB alavancasse, pelo contrário, ele até caiu, se você for. Exatamente. Então, justamente por isso, existe um espaço para uma terceira via, que não necessariamente é a Marina, pode ser o Ciro Gomes, Bolsonaro. E aí tá, pode ser o Eduardo Paes, pelo PMDB. Bolsonaro, assim, as chances reais, objetivas dele chegar a ser competitivo e ganhar, difícil, né? são bem o zero, não existe.
Não, porque assim, na ciência política tem um teorema chamado Teorema do Eleitor Mediano. Isso já foi comprovado e recomprovado ao redor do mundo inteiro. Que o candidato que vence a eleição é aquele que se aproxima do eleitor mediano. Por isso que o Lula em 2010, lembra da campanha do Paz e Amor? O Lula, 2002. O Lula em 2002 teve que abandonar aquela imagem de radical. Ele tinha aquele eleitorado dele, que era a casa dos 20%, 30%, Isso. só que precisava da classe média, o eleitor médio, para conseguir. Exatamente. Ninguém consegue ganhar o poder executivo, legislativo, sim, é outra história, né? Se eleger deputado, vereador e tal. Mas para se eleger governador ou presidente, ninguém consegue fazer isso se não vier ao centro, se não atingir o eleitor mediano. Candidatos de posições extremas, seja à esquerda, seja à direita, não conseguem ser competitivos a ponto de disputar de fato uma eleição presidencial. Então eles fazem a sua porcentagem de votos, assim como o candidato do PSOL não tem chance alguma, o Bolsonaro não tem chance alguma, em termos bem realistas de competição eleitoral. A menos que eles mudem o discurso e se transformem em candidatos de centro, né? Mas aí eu acho bem improvável que isso aconteça no caso do Bolsonaro, né? Legal. Vamos falar sobre o quadro eleitoral. Curitiba, praticamente todas as candidaturas já registradas, pelo que eu estava olhando aqui, só o Nele Prevô ainda não está constando oficialmente. O que você acha? Curitiba aí nós temos 9 candidaturas. O que você acha que pode dar essa eleição aí? O segundo turno é provável, né? É altamente provável. Aliás, Curitiba é bem interessante porque vai ser um cenário talvez parecido com o que a gente teve em 2012, né? Que é uns 3 candidatos ali embolados, disputando o primeiro, o segundo e terceiro lugar. Não sei se você lembra, em 2012, até a véspera da eleição do primeiro turno, a gente não sabia quem ia ficar em primeiro. Parece que nós temos aí... Aliás, na própria boca de urna errou, né? Estava conversando aí com vários colegas aí, a gente não me pergunta, tem 4 vias aí que podem ir para o segundo turno, né? Sim. Não podemos descartar o Nele Prevô, que veja bem, se o Ratinho entrar na campanha do Nele Prevô, ele pode crescer muito. O Requião Filho não há como descartar. Temos também o atual prefeito e o Rafael Greca. Essas 4 vias aí, não tem como a gente dizer não, o Nele Prevô não tem chance. Eu acho complicado. Não, são exatamente essas 4 vias, são os 4 principais candidatos que vão disputar ali a chance de ir para o segundo turno e que vai ser um jogo bem disputado, bem embolado e com o potencial de ter bastante coisas complicadas, né? Quando a coisa começa a ficar embolada é que o pessoal começa a operar, né? Só um vai para Brasília pedir recurso, como eu estava falando esse final de semana. Fazenda Rio Grande, oficialmente, Dr. Nassib acabou de registrar a candidatura dele. Vou até pedir para o Cláudio Campos dar uma comentada aí. Dr. Nassib, Márcio Wozniak, e temos uma surpresa. Nós estamos falando do PT, que o PT vai lançar várias candidaturas próprias. Tem candidato petista em Fazenda Rio Grande, Cláudio Campos. Carlos Alberto Zanck, do PT, e juntamente com o Ricardo Miranda. Então, a gente achava que era 3, são 4 candidatos em Fazenda Rio Grande. Olha, oficialmente aqui, ó, Justiça Eleitoral, acabou de sair aqui. Rapaz, mas que grande surpresa, hein? Olha, agora muda tudo, hein? Muda tudo na Fazenda Rio Grande. Lembra que vínhamos comentando sobre a possibilidade do Wozniak despontar aí como... olha, quanto mais candidatos... bem, nenhuma administração está bem. Então, quanto mais candidatos houverem, mais possibilidades do atual se reeleger. E veja só, diga-se de passagem, nós já comentávamos que o Dr. Nassib, daquele jeitão dele, meio desorganizadão, e parece que a campanha vai ir meio assim, hein? E olha só, mesmo aparecendo muito bem, os números aí mostravam que o homem estava despontando como uma grande possibilidade, mas Nassib, Ricardo Miranda, Wozniak e agora mais
como é o nome? Candidato petista Carlos Alberto. Carlos Alberto. Eu acho que esse petista, Carlos Alberto, esse foi combinação com o Wozniak. Esse aí foi para dar uma dividida no negócio aí, viu? Vamos Wozniak será reeleito. Vamos para Almirante Tamandaré, não tem nenhum registro oficial ainda. Campo Magro não tem registro oficial, mas já recebi aqui Hilton Bosa. Última hora, Hilton Bosa registrou a candidatura, mas teve liminar negada no Tribunal de Justiça. Saiu agora. Acabei de receber essa informação. Mas devemos ter os 4 candidatos, que é Paz, Bozinha, Menegusso e Casagrande. Almirante Tamandaré devemos ter Sidney Trevisan, Aldirei Siqueira, Piva, que pôs um vídeo sobre os pais ontem, polêmico pra caramba, parabéns pro Piva, e o Gerson Colodel. Ali tá difícil, hein? Ali tá difícil, tá embolado. Dividiu muito, né? Eu vou te falar uma coisa, o Piva vai sair vencedor desta eleição. Não será o prefeito, mas sairá vencedor. Dividiu muito essa eleição ali, né? Com certeza, e favoreceu o Aldirei Siqueira. Aldirei Siqueira. Mandirituba, eu tinha visto um registro aqui. Mandirituba, temos um registro aqui. Prefeito, vou falar aqui o nome do prefeito, vai estar abrindo o sistema aqui. Enquanto isso, vamos falar de Campo Largo, oficializou 2 por enquanto. Estamos o Pupi, estamos na guarda da 3ª candidatura, vamos saber só amanhã se torna oficial ou não. São José dos Pinhais, o único que estava... saiu aqui, Mandirituba, Geraldo Cartalho, Júlio Carvalho, Luiz Antônio do Posto, que é do PSC, e o Chimin, do PSDB. Então são esses os quatro candidaturas do Mandirituba. Legal e vai favorecer o Cartalho, hein? Macaco velho. Cartalho, vamos ver aqui. Campo Largo, eu acredito que vai ser deve polarizar a disputa entre o Pupi e o com certeza. Alfonsinho. Exatamente, com certeza. Piraquara, nós vamos ter 5 candidaturas. Eu estava verificando. A dupla de Gilmar Lourusso Gil Lourusso e Gilmar Cordeiro. O prefeito Pedro Marquinhos vai tentar a reeleição. Ficou difícil. O pessoal vem com um candidato, que eu não vou confirmar o nome aqui. Daí nós temos o João Guilherme, que vai praticamente solo aí na candidatura, e temos mais uma candidatura do PRP. 5 candidatos em Piraquara, eleição complicadíssima lá, hein, Cláudio? Complicadíssima, dividiu pra caramba. Vamos com o Marquinhos, né? Eu acho que... Marquinhos só que o Gil tem uma dupla... Tem, exatamente. Tem uma frente bem grande do oposição. Uma frente grande e estão com um time grande também. Temos ainda São José dos Pinhais, que só tem uma candidatura oficializada, eu tinha visto até ontem. Vamos ver se a gente consegue abrir a tempo aqui, antes de terminar aqui o nosso programa. O programa começou a esquentar e está na hora de acabar. Está na hora de acabar, mas semana que vem prometemos ao amigo telespectador que vamos comentar aí com todos os detalhes possíveis aí as candidaturas. Está abrindo aqui São José dos Pinhais, eu lembro que o Toninho da Farmácia estava confirmado. Toninho da Farmácia, a minha curiosidade de São José era o Rocha Loures, que tinha desistido, e daí de uma hora para outra teve um reviravolta e parece que ele ia... Eu acho que vai efetivar a candidatura. O Ilcetim não vai tentar a reeleição em São José dos Pinhais. Eu acho que dá Rocha Loures. É forte. Beleza, não temos mais tempo, vamos encerrar. Obrigado, Márcio. Muitíssimo obrigado. Obrigado aos espectadores. E semana que vem, continue aí com a gente, nós vamos falar tudo sobre as eleições, quem é quem nas eleições municipais de 2016. Grande abraço e boa semana. Até!